Olá pessoal, vamos continuar então a nossa disciplina de introdução a sistemas complexos, né? Essa é a segunda aula, tá? Até onde a gente foi na primeira aula? A gente começou discutindo a teoria de Debye-Hooker, né, para eletrólito simples. E qual é a ideia dessa teoria? A ideia dessa teoria é construir uma energia livre de Helmholtz, né, para um sistema eletrostático. Praticamente a gente tem um sistema de muitas partículas, né, iônico, né, íons de solução. E a gente quer construir essa teoria, essa energia livre da maneira mais simples possível. Então, qual foi a ideia do Debye-Hooker? Né? Então, primeiro a gente calculou o potencial eletrostático em torno de um íon central. Esse potencial tem várias contribuições. A contribuição que importa para nós, né, como a gente viu, é esse termo aqui, né, que é potencial que vai ser carregado para a gente construir a energia livre de Helmholtz do sistema, né, referente à parte eletrostática. Tá? Então, o que é isso? Praticamente a gente tem, né, como se fosse uma energia, é uma energia, mas não é só uma energia de interação, porque aqui eu tenho temperatura e densidade. Então, vou integrar o potencial com as cargas para construir energia, que vai ser energia livre termodinâmica, né, temperatura constante. Então, tenho energia livre de Helmholtz fazendo esta integral aqui. Então, como é que a gente faz isso? O que é usual fazer na literatura que vocês vão achar em vários trabalhos, artigos e livros? Não é obrigatório fazer isso, mas é um procedimento bem comum, é bem tranquilo, que é o seguinte: a gente parametriza as cargas, que se chama um parâmetro de carregamento, um charging parameter. No caso aqui, ele está mais comum, que vocês vão achar o lambda, né? Então, vamos integrar em lambda de 0 a 1. Então, lambda 0 é carga zero, né? Sistema neutro. Lambda 1 significa todas as cargas no seu valor máximo, tá certo? Obviamente, essa integral é feita para a gente ter uma soma sobre todas as partículas do sistema. Então, essa é a expressão da nossa energia livre em Helmholtz após o processo de carregamento usando o potencial, aquele termo de reação, né? O campo de reação, que é a nomenclatura de John Zager, que é o potencial que o íon sente, né? O íon QJ sente, cada íon vai sentir, devido a todos os outros íons da solução. Tá? Então, o que é o nosso processo de carregamento? Então, usando o parâmetro lambda, a gente vai ter, cada carga eu vou substituir o Q por lambda Q e dQ por Q de lambda, que a minha variável agora vai ser o lambda, né? Então, o charging process, ou processo de carregamento seria isso. Então, meu potencial, né, que eu chamei de Ψ1, vai ser Ψ1 de Q vai passar a Ψ1 de lambda Q. E kappa, né, se vocês olharem a definição original aí do kappa, né, o kappa é essencialmente proporcional a Q, né? Porque kappa quadrado vai com Q quadrado, né, o comprimento inverso de Debye. Então, se eu substituir Q por lambda Q, é a mesma coisa que substituir no kappa por lambda kappa, né? Por isso vocês podem verificar isso aqui como um pequeno exercício, tá certo? Então, voltando na expressão da energia livre, na página anterior, eu tenho a soma sobre todas as cargas da solução, substituindo o lambda aqui dentro da expressão do potencial, a gente vai ficar com esta integral para calcular. Então, esse é o nosso primeiro exercício para fazer aqui, né? Então, vou calcular essa integral para conseguir obter a expressão final da energia livre, né? Primeiro que a gente nota aqui, né, antes de calcular a integral, e essa soma aqui nada mais é do que, eu vou somar Q quadrado sobre todos os íons da solução, N íons positivos e N íons negativos, então eu vou ter 2 N íons, e como eu tenho Q quadrado, não importa se são positivos ou negativos, eu vou ter esse resultado final. Então, isso aqui é o que vai estar multiplicando a integral para construir energia livre. O 2N eu posso substituir por Vρ1, né? O Vρ1 é a densidade total de partículas, né? Só para reescrever, né, de uma maneira mais comum de encontrar esse resultado aí na literatura. Depois a gente vai comentar um pouquinho de alguns livros que essas coisas estão discutidas de maneira muito boa, tá bem? Então, aqui eu escrevi beta-F para ficar mais conveniente, né? Então, beta é 1 sobre KT. E aqui vai aparecer naturalmente o beta Q quadrado sobre 4 epsilon, onde epsilon é a permissividade do solvente, quase sempre água para nós. E isso aqui é exatamente a definição do comprimento de Bigel, né, que a gente definiu aí na primeira aula. Aqui tem duas variáveis importantes desse tipo de sistema: o comprimento inverso de Debye, o kappa, que depende da densidade de íons, e o comprimento de Bigel, né, que é uma medida da intensidade da interação eletrostática entre os íons, tá certo? E resta aqui ainda calcular a integral I. Então, aqui está o kappa quadrado que eu tinha comentado, né? Nossa definição usual aí, né? Então, 4 π lambda Vρ1, Rho é a densidade total em número das partículas. Então, voltando para a energia livre, eu tenho menos V kappa aí, kappa quadrado sobre 4π, ou kappa ao cubo, né? Então, só usei isso aqui para eliminar o lambda B, e aqui vai aparecer um kappa ao cubo. Então, vocês podem verificar isso. Falta agora calcular a integral. Então, calculando a integral, um bom exercício aí de matemática e de cálculo para vocês fazerem aí depois. Calculando essa integral em lambda, eu vou ter esta função aqui, que aparece um logaritmo, né? Menos kappa sigma quadrado sobre 2. E é usual, né? Pelo menos a maioria das referências que eu estudei isso, essa função aqui, o pessoal chama geralmente de dar um nome específico, aí no caso vamos chamar de ômega 1, né, de kappa sigma. Então, energia livre é o coeficiente que estava aqui, vezes a integral. Então, eu vou escrever dessa forma. Então, aqui tem um kappa ao cubo, que vai cancelar com esse kappa ao cubo. Então, menos V sobre 4π sigma ao cubo, ômega 1 de kappa sigma. Então, essa é a energia livre, Debye-Hooker, energia livre para interação eletrostática. DH aqui é para, lembra que a gente está tendo a energia livre de Debye-Hooker só para a parte de interação, a parte de interação eletrostática entre os íons da solução. Então, esse é o resultado final da energia livre. Então, na última aula a gente obteve potencial eletrostático, e agora a partir do processo de carregamento, a gente acabou chegando numa integral, e essa integral, junto com os coeficientes que apareceram na frente, nos dá a energia livre que corresponde à interação eletrostática para uma solução iônica na teoria de Debye-Hooker, tá bem?
Só para ilustrar um pouquinho o processo de carregamento, a gente tem aqui um exemplo aqui, né, um capacitor, né, então aquele sisteminha bem simples que a gente vê lá em física básica, física geral, geralmente na física 3. O que é o capacitor? Na geometria mais simples são, né, das placas paralelas com cargas opostas de mesmo sinal, entre as quais estabelece uma diferença de potencial e a definição de capacitância desse sistema é módulo da carga de qualquer placa por V, né? Então C é sempre positivo, então lembram disso. Então se eu calcular a energia eletrostática desse sistema, quando eu vou aumentar a carga, né, das placas de 0 aqui, cada vez que eu tenho uma pequena quantidade de carga, eu já tenho um potencial, né? Então o que é a definição de energia eletrostática desse sistema, né? A maneira usual de definir energia, então vai ser o trabalho para levar o sistema até a configuração final. Se eu tenho uma quantidade de Q', dW, vai ser V' dQ, definição de trabalho, eletromotriz, enfim. E V' eu vou substituir por quê? Né? O potencial correspondente àquela carga instantânea que eu tenho no capacitor, né? Então, em termos da definição de capacitância, V' vai ser Q sobre C, né? Então, vou integrar isso aqui, da carga zero até a carga final, para calcular o trabalho total, e esse trabalho total para carregar o sistema vai ser a nossa energia eletrostática associada ao capacitor. Então, fazendo essa integral, né? Simplesmente vou ter que integrar Q' dQ. Então, a gente faz isso aqui, a maioria dos livros faz assim, né? Eletromagnetismo, física 3, para chegar na energia associada a um capacitor com capacitância C e carga Q nas placas. Então, se eu quiser calcular isso só como ilustração, né, usando o processo de carregamento, usando um parâmetro lambda, que a gente integrar só em Q, substituo Q por lambda Q, meu dQ vai ser Q de lambda, né? Então, o dW vai ser V', né, vai ser um V de lambda, e o dQ' vai ser o meu Q de lambda. V de lambda, como V é Q sobre C, substituindo por lambda Q, e o Q de lambda está aqui, então vou integrar isso aqui em lambda, vou integrar lambda de lambda de 0 a 1, né? Lembrando que lambda é igual a 0. Meu sistema é neutro, lambda é igual a 1, todas as cargas são no seu valor máximo total, né? Então, vou integrar um lambda aqui, lambda quadrado sobre 2, vai aparecer o fator 1,5 e vou ter o mesmo resultado. Claro que esse exemplo é só para ilustrar, né? Num caso simples como é trocar a carga Q por uma variável lambda aqui, que vai ser a nossa variável de carregamento, ou charging parameter, como o pessoal chama aí, né? Muito bem, agora que a gente tem energia livre do sistema, então a gente se lembra, né, de termodinâmica, né, mecânica estatística, quando tem energia livre do sistema eu já tenho toda a informação termodinâmica, né, do meu sistema dentro daquela função. Então, da energia livre de Helmholtz, por exemplo, a gente pode calcular o quê? Potenciais químicos, podemos calcular a pressão do sistema, calcular a função. Lembrando que a gente tem aqui, a gente calcula o termo eletrostático. Então, o termo de gás ideal são aquelas funções visuais que a gente conhece, né? O potencial químico é o logaritmo da densidade, a pressão são as próprias densidades, enfim. Como exercício, se vocês fizerem aquela energia livre eletrostática que a gente calculou antes, energia de Debye-Hooker, né? Derivar em relação aos NI, o que são NI aqui? Né? NI são o número de constituintes da espécie I. Então, no caso, só tem íons positivos e negativos. Então, vou ter um Mi mais e Mi menos. Então, DF de N mais e DF de N menos. Vou ter a mesma expressão para os dois. O sistema é simétrico, os íons são idênticos, enfim. Então, eu faço isso como exercício para calcular os potenciais químicos, né? E a pressão, lembrando que a pressão, né, em termos de energia livre de Helmholtz, lembra de termodinâmica, é menos DF dV, né? Então, se eu pegar a energia livre de Debye-Hooker derivar em relação ao volume, verifiquem que eu vou ter essa expressão aqui, né? E com isso, posso calcular o potencial de Gibbs, a energia livre de Gibbs, F mais PV, que vai ter que ser identicamente igual a NI e MI, ou seja, N mais Mi mais N menos Mi menos. Então, vocês podem fazer isso para verificar que isso aqui vai ser igual a essa expressão aqui, né? Então, essa é a expressão da energia livre de Gibbs, né? Vocês podem também conferir essa expressão aqui. E outro exercício interessante para fazer, uma pequena conta, né, relativamente simples, pegar a energia livre de Debye-Hooker que a gente calculou, né, aquela função completa lá com o ômega 1, né, e verificar aqui para x pequeno ou k pequeno, né, que é equivalente. Eu vou ter uma expansão para em série começando com x ao cubo. Então a minha energia livre para baixas densidades, ou k pequeno, pode ser aproximado por esse termo aqui, né, que geralmente é um termo muito útil que vocês vão encontrar em livros de química, físico-química, né, quando se usa essa teoria de Debye-Hooker para estudar soluções carregadas. E um aspecto muito importante dessa energia livre que a gente está calculando, né, que ela leva a uma transição de fase. Então, transição de fase sempre são assuntos bem interessantes, bem ricos, né, em química, em mecânica estatística. A gente tem coexistência de fases aqui, um efeito análogo que a gente vê, por exemplo, lá na teoria de Van der Waals, né, para fluidos neutros, etc. Então, o que significa isso? Por exemplo, a gente vai ter um ponto crítico. Então, essa energia livre, né, colocando o termo de acesso, energia livre de Debye-Hooker mais o termo ideal, a gente pode construir uma energia livre que vai ter uma coexistência de fase e um ponto crítico, né? Onde ponto crítico o que é? Né? Um ponto do, né, no diagrama de estados, por exemplo, PV que é o diagrama mais comum, PV do meu sistema, vai representar o ponto a partir do qual eu vou ter, se eu baixar a temperatura, aqui eu tenho as isotermas, se eu baixar a temperatura, eu vou ter a região de instabilidade surgindo aqui, para isotermas menores que o valor da temperatura crítica, e aqui eu vou ter as regiões de instabilidade e o meu sistema vai separar em duas fases que vão coexistir nessa denominação aí usual, na fase de vapor e fase de líquido, né, uma fase com densidade baixa e uma fase com densidade alta. Então, cada curva dessas é uma curva PV com uma temperatura fixa, as isotermas do sistema. Para temperaturas altas, acima ou bem acima da temperatura crítica, vai se aproximar da hipérbole tradicional dos gases ideais, não tem nenhuma região de estabilidade. E quando eu chegar no ponto crítico, a temperatura vem baixando, eu vou atingir um ponto de inflexão, né, que é o que define o ponto crítico. Então, o ponto crítico é definido por, lembrando lá do cálculo diferencial integral, a solução desse sistema de equações vai me dar o ponto de inflexão. E para temperaturas abaixo da temperatura crítica,
eu vou ter a região de estabilidade, meu sistema vai separar em duas densidades coexistindo, tá bem? Como exercício, vocês podem também verificar e resolver esse sistema aqui para energia livre de Debye-Hooker, mais termo ideal usual, né? Tá em detalhe lá nas notas, aqui eu não escrevi para não escrever muitas equações, mas confiram lá no arquivo, lá no PDF que está na página. Faço direitinho essa conta aqui, vocês vão descobrir a temperatura crítica dimensional, sigma sobre lambda b, né? 1 sobre 16, e densidade crítica dimensional 1 sobre 64π. Então esses são os valores das variáveis críticas na teoria de Debye-Hooker, né? O que tem aquele termo eletrostático que a gente calculou, um termo de referência inicial que é o termo ideal também. E para construir o diagrama de fase, um diagrama terror análogo ao que a gente vê lá em fluidos, por exemplo, neutros de Van der Waals, eu tenho que resolver duas equações para cada temperatura. Então, resolvendo as duas equações para cada temperatura, né, que está o eixo T, abaixo do ponto crítico eu vou ter duas soluções, que são as duas densidades de vapor líquido. Então, eu vou variando a temperatura, para cada temperatura eu vou resolvendo essas equações e vou descobrindo o par de raízes que vão me construir essa curva de coexistência no diagrama terror. Então, esse é um exercício bem interessante, né? Quem já fez isso, por exemplo, na teoria de Van der Waals, né? Ou quem não fez, se quiser estudar e treinar isso, é um excelente exercício também. Então aqui a gente faz a mesma coisa, só que para energia livre eletrostática agora de Debye-Hooker. Outra coisa que dá para fazer também é suplementar a energia livre de Debye-Hooker, né, que a gente já tem aqui, o termo ideal mais o termo eletrostático, um termo de hardcore, que é o quê? É um termo que descreve a interação de volume excluído, considerando meus íons como esferas rígidas. Ou seja, a gente usou o diâmetro sigma dos íons, mas só na condição de contorno do potencial eletrostático. Agora, para prever essa interação repulsiva entre as esferinhas rígidas, eu vou precisar de algum termo na energia livre. Então, esse termo usualmente a gente chama de hardcore, né? Então HC, né? Hardcore do inglês, né? Que descreve exatamente essa interação repulsiva entre as minhas esferinhas que tem esse volume finito definido pelo diâmetro sigma. Então, a energia livre mais simples, né, que eu chamei aqui de FHC hardcore, para termo de energia livre que tem a forma na teoria de Van der Waals, tem o termo atrativo, na teoria de Van der Waals usual, e o termo de hardcore de volume excluído a gente pode acrescentar aqui ao nosso termo eletrostático, o termo ideal. Então, como eu tenho mais de uma espécie, vocês podem procurar isso direitinho nos livros, depois eu vou indicar alguns livros na última folha ali. Então, aqui está a soma sobre todas as espécies, no caso, só N mais e N menos, das densidades em número, íons positivos e negativos, e esse B é um coeficiente que depende das várias geometrias usadas para fluidos de esferas rígidas, né? Então só isso aqui já daria quase que um curso inteiro. Então esses aqui são os mais comuns. Então FCC, a geometria cúbica de face centrada, né? Cúbica de corpo centrado, cúbica simples, e segundo coeficiente viral 2π sobre 3. E outra energia livre de hardcore bem interessante para descrever essa interação entre os volumezinhos das esferas é energia de Carnot-Rinstad, que é dada por essa expressão aqui, e também é obtida a partir de aproximações e ajustes para muitos trabalhos numéricos sobre comportamento de fluidos de esferas rígidas, né? Então isso também já daria quase que um curso à parte, né? Mas essa é a forma da energia livre. Com o tempo a gente posso passar essas referências para você, né? Ou pesquisem como exercício aí, né? Energia livre de Carnot-Rinstad, pesquisem referências sobre isso. E energia livre de Van der Waals, que é mais fácil de achar nos livros tradicionais de termodinâmica, né? Lá no arquivo tem alguns artigos nas referências sobre isso, tá? Então esse y aqui é só essa variável aqui definida, né? Pi sobre 6 sigma ao cubo diâmetro vezes soma das densidades. No caso, essa soma é só ou mais ou menos. Então essas são as duas energias livres que eu posso adicionar para descrever a interação de volume excluído. Então lá no arquivo que está na página tem diagramas de fase construídos para todas essas possibilidades. Só termo ideal e termo eletrostático, os termos de hardcore, com energia de volume livre, vem na teoria de Van der Waals, e energia de hardcore, volume excluído, para energia de Carnot-Rinstad. Para terminar, eu acho que está na referência lá do arquivo, eu sempre gosto de comentar, né, alguns livros bem clássicos de mecânica, estatística e termodinâmica, né, que tem bastante coisa até sobre teoria de Debye-Hooker, principalmente sobre teoria de Van der Waals de interação de volume excluído. Vocês podem encontrar em clássicos do Reif, né, Fundamental of Statistical and Thermophysics, o McWhorter também, que tem vários livros de química, mecânica estatística, física estatística, enfim, físico-química, é um autor e um professor bastante conhecido aí. E o Hill também, que é um pouco mais antigo, mas tem livros muito bons de mecânica estatística. Esse aqui é mais introdutório, um pouco mais novo, mais acessível. Esse aqui é um pouco mais antigo, mas é um clássico também que tem um tratamento bem mais detalhado e até um pouco mais difícil de acompanhar, né? Então é melhor estudar esse aqui um pouco antes e depois passar para esse, tá bem? Então tá, obrigado pessoal.